isso aí, né? Clickbait não, tu nunca vai falar inglês. A menos que você entenda algo muito importante, que é você entender que você tem que parar de ter vergonha pra falar inglês. É fácil falar. Não, aí que tá, não é fácil falar, e é por isso que tu não fala. Genial essa piadinha aí, hein? Mas falando sério, vem comigo. Vou dar uma frase aqui, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam da minha frase. Vamos supor que alguém me pergunte assim, Michel, o que você gosta de fazer? Michel, what do you like to do? Aí eu, que tô aprendendo inglês, falo, I like soccer, my friends. Seguinte, se você tem uma mínima base de entendimento de inglês, você entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu gosto de jogar bola com os meus amigos. I like soccer, my friends. As palavras que permitem a mensagem ser transmitida estão aí, por mais que a frase esteja errada. Ué, tava errado? Para um caramba, tá muito errado. I like soccer, my friends. A frase correta seria I like to play soccer with my friends. Então faltou 3 palavras aí. Mas ainda assim, só com 4 palavras, I like soccer, my friends, você conseguiu responder a pergunta que a pessoa te fez, né? What do you like to do? O que você gosta de fazer? I like soccer, my friends. Você falou que você gosta de jogar bola com seus amigos, mesmo que você tenha errado quando você construiu a frase. Da mesma forma que se você perguntar para uma criança, e aí, o que você quer fazer hoje? Quer brincar. Quer brincar já é o suficiente para você entender que a criança quer brincar. Eu dou aula de inglês, gente, desde 2011. E de lá pra cá, sem exceção, as pessoas que têm o melhor desempenho, a melhor evolução na língua são as pessoas que menos têm vergonha de errar. Elas entenderam algo que as outras pessoas não entenderam, ou talvez tenham entendido, mas elas têm tanta vergonha que entender ou não faz diferença, elas acabam sendo bloqueadas para falar. Porém, quem fala, quem bota a cara a tapa e fala, mesmo sabendo que vai falar errado, sem exceção, tem sempre um desenvolvimento, a performance no longo prazo muito maior e melhor do que as pessoas que ficam, com vergonha de falar. E o ponto é, além de dar aula desde 2011, eu crio as minhas filhas de forma bilíngue. Olha só. Então você vai pensar, é fácil, criança aprende muito mais rápido que adulto. E olha, você não está errado não, criança tem de fato uma facilidade realmente de absorver as coisas mais rápido. Porém, a maior diferença entre uma criança aprendendo inglês e um adulto aprendendo inglês é que o adulto se questiona muito. Ele fica preocupado se vai falar errado, ele trava antes de falar, enquanto a criança não, ela não tá nem aí. Quando a criança quer água, que ela tá aprendendo a falar, ela vai falar, quer água, quer água. Quando ela quiser comer alguma coisa, ela vai falar, fome, quer comer. E você vai entender a mensagem dela. E o ideal é que a criança fique falando igual o Neandertal o resto da vida? Não, mas aí que tá, ela não fica falando assim o resto da vida dela. Uma criança fala assim enquanto ela não tem a capacidade e habilidade de falar melhor. Mas ela não deixa a limitação dela impedir ela de se comunicar. Ela nem cogita a possibilidade de não se comunicar com medo das pessoas julgarem ela. Não existe a ideia de julgamento alheio na cabeça de uma criança. Por isso que a criança vai falar errado, sem saber que tá falando errado, inclusive. Ou se sabe, não liga. E ao mesmo tempo, eventualmente, a criança vai melhorando. Todas as crianças, claro, que são aquelas pessoas que têm problema, né? Elas vão eventualmente falar fluentemente português. Por quê? Conforme o tempo vai passando, ela vai praticando, vai absorvendo mais o português, ela vai melhorando. Então aquela criança que falava, quer água, depois vai estar falando, quero água. E depois vai estar falando, eu tô com sede, me dá água. E onde antes ela falava, dói, ela vai poder falar, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Igual adulto consegue falar hoje em dia. Porém, é um processo. Uma criança nunca vai chegar no ponto onde ela consegue falar, eu estou com um pouco de dor de cabeça. Ou então, eu quero beber água porque eu estou com sede, sem ela ter passado antes por quer água, ou dói, ou fome. Então não existe inverter isso. O problema é que muitas pessoas elas ficam com medo de falar e elas não falam porque sentem inseguras. E talvez elas pensem que quando elas souberem, elas vão ter mais segurança para falar. Mas é que tá, eu lamento te dizer que não existe você estar pronto para falar. Existe você falar para estar pronto. Como é que você treina o teu listening, ouvindo? Como é que você treina o teu writing, escrevendo? Como é que você treina o teu reading, lendo? Como é que você vai treinar o teu speaking? É falando. Então assim, eu não sou psicólogo, mas é interessante que a aquisição de uma língua está totalmente ligada à psicologia da pessoa. Porque o que vai fazer a pessoa conseguir falar inglês de fato depende muito menos do professor, do método, de qualquer coisa, e sim como ela encara os erros dela, que são naturais. Para fazer qualquer coisa bem na vida, a gente passa pelo erro primeiro. O problema é que você que está assistindo esse vídeo talvez ache que você vai falar errado e as pessoas vão te julgar. E eu lamento de dizer, vão mesmo, mas especialmente brasileiro. E aqui meu objetivo não é criar picuinha, falar que brasileiro só julga não. Embora julga pra caralho. É porque a gente não aprende inglês para falar com brasileiro. A gente aprende inglês para se comunicar com pessoas que não vão falar português. E essas pessoas que não falam português ou são nativos da língua inglesa ou são pessoas de outra nacionalidade que também estão aprendendo e estudando inglês para se comunicar com pessoas que não são da nacionalidade dela. O que significa que a única pessoa que vai te julgar é uma pessoa para a qual você não está praticando inglês para poder se comunicar com. Então a opinião dessa pessoa devia ter o mínimo de peso possível na tua vida.
E como eu falei, na tua jornada você vai encontrar pessoas que vão te corrigir sem você ter pedido para ser corrigido. Você vai encontrar pessoas que vão debochar do seu erro e talvez você já tenha encontrado esse tipo de pessoa e talvez isso tenha feito hoje em dia você ter um bloqueio para falar inglês, uma barreira para falar inglês. Mas adivinha só, essa pessoa não importa. Pelo menos não na questão de você falar inglês. Porque você não está aprendendo inglês para falar com ela. E da mesma forma que uma criança vai falar quer água, você vai entender? Se você, mesmo na tua dificuldade, falar like to watch Netflix, as pessoas vão entender o que você está falando. Inclusive porque você nunca vai falar uma frase assim isoladamente, do nada. Toda situação em que você estiver, cujo inglês vai ser necessário, é uma situação onde você tem um mínimo de controle. O que significa que o contexto é teu aliado. Se você vai na reunião de negócios, onde você vai ter que fazer a apresentação de alguma coisa, você sabe que você vai fazer a apresentação daquilo. Então qualquer pergunta que alguém fizer, por mais que vai te deixar nervoso, você sabe que existe um limite das perguntas que vão vir. Você não vai fazer uma apresentação sobre o produto, sei lá, uma pasta de dente, e o cara vai perguntar pra você porque o café tá caro. Então muitas vezes o medo de falar faz você criar cenários que não existem, faz você pensar, caraca, se a pessoa perguntar algo que eu não vou saber responder. Mas caso isso aconteça, o que é muito improvável, porque como eu falei, toda conversa que você entra, você é um controlador da conversa, você tem a possibilidade de falar I don't understand, can you repeat it, please? Pede para repetir. E se a pessoa falar e você não entender, você fala I don't understand, sorry. Vira as costas, vai embora, estuda e depois volta. O negócio que você não deve permitir, o teu medo de falar inglês, o teu questionamento, ai, se vão me entender, ai, se eu falar errado, ai, se eu não entender, impedir você de tentar. Porque vai por mim, a vergonha que você pode vir a ter por falar errado, ela vai ser sempre infinitamente melhor do que a frustração que você vai ter de chegar no ponto da tua vida percebendo que você não fala inglês porque você teve medo de começar. Você não vai falar inglês enquanto você de fato não começar a abrir a boca. Mesmo que o medo esteja ali, a tua vontade de falar tem que ser maior que esse medo. Não consegue vencer o medo? Deixa ele lá. Mas então trabalhe em aumentar a tua vontade para você conseguir falar a língua. Que daí sim você vai aprender inglês. E esse sendo o caso, eu vou estar aqui para te ajudar. Então se inscreve aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!